Deus mais uma vez e vamos ter um tempo jóia com a palavra de Deus aberta. Aleluia. Deus é fiel em todo tempo. Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Hoje, quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. Uau! O tempo está voando, passa rápido, né? E o nosso versículo hoje, se você puder, juntamente comigo, abrir em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. E vamos orar. Salmos capítulo 1 e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua fidelidade. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo teu amor incondicional. Te louvamos pelo privilégio que nós temos de poder abrir sua palavra e poder pensar com o Senhor, poder buscar as coisas do alto. Te adoramos, te louvamos e te pedimos, Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala no mais profundo do nosso coração, Senhor, nessa noite. Aqueles que estão clamando, ó Pai, por uma cura física, opera um milagre, Senhor. Aqueles que estão orando por uma reconciliação, uma restauração, visita, Senhor. Aqueles que estão clamando, ó Pai, por uma provisão financeira, ó Pai, que o Senhor possa fazer o milagre acontecer, para a honra e glória do teu nome. Cura, Senhor, cuide, supre cada uma das nossas necessidades. No nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3. Salmos 1, versículo 1 a 3. Está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Olha, que versículos maravilhosos para nós nessa noite. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o homem que está fugindo de toda aparência de mal, ele é um bem-aventurado. É um homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Como está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, né? Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Na Jeremias fala que esse homem é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, e no tempo de sequidão não se receia, mas continua dando os seus frutos. E aqui em Salmos capítulo 1, né, versículo 1 a 3, fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha, número 1 para nós nessa noite: os ímpios vão querer nos aconselhar e entrar em nossas vidas para nos afastar das coisas de Deus, para nos fazer afastar da palavra de Deus. E assim, muitos de nós estamos perecendo, naufragando na fé, porque estão andando nos conselhos dos ímpios. Os ímpios, induz você e a mim a andar de acordo com as nossas experiências da carne. E isso nos afasta de Deus e nos faz sofrer no nosso dia a dia. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho deles e não se assenta em roda daqueles que ficam escarnecendo, falando mal das coisas de Deus e daqueles que são movidos de fé em fé. Olha, nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que privilégio para nós poder ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que alimenta a nossa fé. A palavra de Deus, a praticidade da palavra de Deus nos faz
mover de fé em fé. Nós nos colocamos na brecha, nós nos colocamos em favor dos outros, nós ouvimos a palavra de Deus, ela torna prática em nossas vidas, nós obedecemos a palavra de Deus, pensamos na palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, e aqui está escrito em Salmos 1, versículo 3, que este homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O ímpio vai te aconselhar a não correr risco, a não tomar passo de fé. Mas a palavra de Deus fala que aquele que não escuta os conselhos dos ímpios, mas anda assim em novidade de vida, movidos pela palavra de Deus, de fé em fé, esses serão bem-sucedidos. E olha, no devido tempo, talvez neste momento, nós estamos nos movendo de fé em fé, mas a nossa vida está toda bagunçada. Estamos com problemas, dificuldades, necessidades. E as pessoas olham para mim e falam assim, como? Onde está o teu Deus? Quantas vezes os ímpios nos perguntam, até mesmo crentes carnais, onde está o teu Deus? Olha a sua situação, de novo, olha só o seu problema. Todo dia esse problema não passa. Os ímpios, os crentes carnais, estão sempre nos questionando, o teu Deus, onde está? Onde está? Salmos 115, versículo 1 e 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Eu vou ler para os irmãos. Por amor do teu nome e das tuas misericórdias. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, versículo 1 a 3. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aquele que é movido pela palavra de Deus, coloca ela em prática, é movido de fé em fé. Mesmo que esteja com problemas, dificuldades, no momento atual, ele continua perseverando, ele continua colocando na brecha, ele continua tomando passo de fé, ele não abre mão. E no tempo devido, a bênção chegará. Suas folhas não murcharão. E ele dará fruto. E ele verá o desejo da sua alma cumprida por causa do seu passo de fé, do seu mover de fé em fé. Uau! Isto é maravilhoso para nós nessa noite. A palavra de Deus é o nosso alimento e nos fazem fortes e com uma fé inabalável. Como está a sua vida nessa noite? Talvez você esteja questionando seus vários problemas. Ou até mesmo você está perguntando para Deus. Oh, Deus, até quando? O salmista perguntou para Deus em Salmos 13. Ele perguntou 4 vezes, Deus, até quando? Deus, até quando? Deus, até quando? Deus, até quando? Persevere, continue sendo uma bênção na mão de Deus. No tempo devido, aqui está escrito em Salmos, capítulo 1, versículo 3. No devido tempo, dará o seu fruto, e tudo o que faz será bem-sucedido. O meu justo andará por fé, diz o Senhor. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 38. O que está escrito?
não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão, porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo andará de fé em fé. Se retrair, diz o Senhor, eu não tenho prazer nele. Mas o autor de Hebreus fala, nós não somos daqueles que retraem, versículo 39 de Hebreus 10. Nós não somos daqueles que retraem. Pelo contrário, nós somos aqueles que perseveramos. Nós somos da fé. Nós somos homens e mulheres da fé. Olha lá, Hebreus capítulo 10. Não sabe, é bom ler para que não haja nenhuma dúvida. Hebreus 10, versículos 35 a 39, vou ler. Está escrito, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Fracassamos, às vezes. Erramos, às vezes. Mas nós não retraímos. Nós continuamos, perseveramos, porque nós somos da fé. Nós somos homens e mulheres da fé. Da fé. Da fé. Nos movemos pela fé. O mundo, os ímpios, nos aconselham e falam, que desperdício! Que desperdício! Que desperdício! Desperdício! Que desperdício! O mundo, os ímpios e crentes carnais nos falam, que desperdício! E Deus disse, este é aquele ou aquela que não retrai, porque é da fé. Mesmo que o mundo diz que é desperdício, para nós é lucro. Por isso nós não abandonamos a nossa confiança, porque nós sabemos que no tempo devido teremos galardões. E tudo quanto nós fazemos será bem-sucedido. Por quê? Porque nós nos movemos de fé em fé, alimentado com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, ele diz o seguinte, versículo 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Olha para a sua vida nos últimos 3, 4 meses. Pensa o tanto que você conquistou nos últimos 3, 4 meses. Como você estava 3, 4 meses atrás? Como eu estava 3, 4 meses atrás? E como nós estamos hoje? Sabe o que aconteceu? Nós estamos aqui pela graça de Deus. E tudo que conquistamos foi pela graça, porque nós tomamos passos de fé em fé. Nós tivemos até nos Estados Unidos. Elane viajou de ponta a ponta dos Estados Unidos, sem dinheiro, mas viajou de fé em fé. Mulher de grande fé. De pouca fé. Não, de grande fé. Não de pouca fé, de grande fé. Deus é bom.
Olha como você está hoje, mas aí nós podemos falar assim, bom, mas eu ainda tenho muitos problemas. Sou muito mal entendido ou entendida. As pessoas não se dão bem comigo ou conosco. Acontece. Não somos perfeitos naturalmente falando, mas para Deus nós somos perfeitos. Sempre Deus vai levantar uma pessoa ou outra para colocar no nosso lado, para nos ouvir, para nos suportar, para nos amar e para correr a corrida da fé juntamente conosco, porque Ele nos ama. Não é verdade? É um privilégio para nós, homens e mulheres da fé. Porque está escrito em Hebreus 11:6. O que agrada a Deus, é a nossa fé. Por isso, Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para salvar a todos, primeiro os judeus e depois os gentios, porque está escrito, o meu justo andará pela fé. O meu justo andará pela fé. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, quanto mais nós alimentamos dela, nós vamos nos mover de fé em fé. A palavra de Deus nos faz afastar do pecado. Assim como o pecado nos faz afastar da palavra de Deus. Não é assim? Se você é um homem ou uma mulher nascido de novo há muitos anos, você tem, com certeza deve ter tido muitas experiências na sua vida, como eu tive, de que quando nós aproximamos mais da palavra de Deus, mais nós andamos em novidade de vida e na presença de Deus e na bênção que enriquece. Mas tivemos momentos que nós afastamos da palavra de Deus e nós sabíamos o que aconteceu conosco. O pecado tomou conta. E acabamos desviando, seja por um dia, por um mês, um ano, ou vários anos. Mas essa é uma realidade. A palavra de Deus nos faz afastar do pecado. Assim como o pecado nos faz afastar da palavra de Deus. Fiz um jeito para contar, mas eu entendi. Deus nos ama. Deus nos suporta. E nós nos suportamos uns aos outros. Porque nós temos o amor ágape, o amor de Deus incondicional em nossas vidas. Uau! Isso não é fantástico? Isso não é prático? Isso não é funcional em nossas vidas? 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Paulo diz o seguinte: não intentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Olha, hoje, talvez eu esteja enfrentando uma situação muito difícil em minha vida, mas meus olhos não podem estar na minha situação difícil, mas sim focados naquele que é poderoso para mudar minha sorte diante dos meus olhos. Miqueias diz, Miqueias 7, 7, Miqueias diz, perdão, vou ler o que Miqueias disse em Miqueias 7, 7. O que Miqueias disse? Elane, você está rindo por quê? Porque Miqueias falou algo que... Miqueias 7, 7. Fala que eu vou corrigir. O que eu falei? Miqueias Dias. Não tinha. Miqueias disse em Miqueias capítulo 7, versículo 7. Miqueias disse, eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. E o meu Deus me ouvirá. Eu, porém, olharei
para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Uau! Isso é fé. Isso é fé. Abraão creu, acreditou, e ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Os sacerdotes, quando Josué falou, marche, entre pelo Jordão, porque o Senhor disse, amanhã farei maravilha no vosso meio. Pode marchar. Vamos atravessar o Rio Jordão com 30 metros de profundidade, cheio. Os sacerdotes, pela fé, colocaram os pés na orla do Rio Jordão. Pela fé, e o Jordão se abriu. As águas desceram e foi criar uma cortina. E eles passaram por terra seca. Pela fé. Pela fé. Pedro disse. Pela fé. Pela fé. Pedro disse a uma pessoa com problema em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Pela fé. Paulo disse ao coxo, ele diz o seguinte, versículos 6 e 7 e 8. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pela fé, pela fé, pela fé. Somos movidos pela fé. A praticidade da palavra de Deus nos faz mover de fé em fé. De fé em fé. Quantos dos filhos de Deus estão naufragando na fé nesse dia? Se você conversa com algum lá de fora, né? Como está escrito em Salmos capítulo 1, andando nos conselhos dos ímpios, você vai naufragar na fé. Né? Você vai desistir. Você vai desistir de andar nos caminhos de Deus. Então, pela fé, nós nos movemos. Pela fé, nós andamos de cada dia, a cada momento das nossas vidas, ouvindo a palavra de Deus, alimentando a palavra de Deus, e mesmo que a nossa situação no dia que se chama hoje esteja difícil, nós ouvimos a palavra e cremos e nos movemos, e o resultado é que, mesmo que as pessoas nos dizem, não vai dar certo, não tem mais jeito, nós cremos. E nós caminhamos e nos corremos a corrida da fé. Nos movemos de fé em fé. O Jordão na nossa frente, se Deus não abrir ele, ele vai nos fazer andar por sobre as águas. De fé em fé. Você crê nisso hoje? Deus é poderoso para fazer muito além do que você e eu nós imaginamos. É pela fé que nós nos movemos. É pela fé, né, que nós abrimos a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus e permitimos que a palavra de Deus penetre em nossos corações e gerando vida em nossas vidas. Aí sim, nós erguemos a cabeça. Aí sim, quando as pessoas falam, você está correndo risco, nós continuamos perseverando, porque nós não somos daqueles que retraem. Pelo contrário, nós somos homens e mulheres da fé. E pela fé, nós agradamos a Deus. Pela fé, nós contribuímos. Pela fé, nós vamos para o evangelismo. Pela fé, nós, temos comunhão com os irmãos. Pela fé, nos colocamos na brecha em favor dos outros. Pela fé, nós estamos aqui hoje, dia 16 de agosto de 2023. Pela fé, nós vamos prevalecer nos problemas que estão diante de nós. Prevaleceremos pela fé, porque Deus está conosco. Deus
está nos direcionando. Nós somos como árvores plantadas junto às correntes das águas. E no tempo de sequidão, vamos continuar dando fruto. No tempo de sequidão, vamos continuar, alimentando a nossa fé. E como está escrito em Salmos capítulo 1, só para a gente terminar nessa noite. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É o que está escrito na palavra de Deus. Você pode acreditar e confiar em Deus e continuar perseverando, movendo-se de fé em fé, ou você pode simplesmente chutar o balde e falar, não quero. É uma decisão pessoal de cada um de nós. Deus continua nos amando. Deus continua falando aos nossos corações. E Deus continua se agradando da nossa fé. Uau! Não é maravilhoso isso? Não é fantástico isso? Amém. Deus continua se agradando da nossa fé. Amém? Amém? Nós somos bem-aventurados? Sim, somos. Bem-aventurado o homem cuja confiança está no Senhor e cuja esperança está no Senhor. A nossa confiança está em quem? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Miqueias. O que Miqueias disse? Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e Ele me ouvirá. Deus irá nos ouvir. Não desista, não chute o balde, siga em frente de cabeça erguida. Deus está trabalhando em nossas vidas nesse exato momento, porque Ele nos ama. E o desejo dele é que nós continuemos a nos mover de fé em fé. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não conhece Jesus como Salvador pessoal, a palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho, o único meio de chegar até Deus. Jesus disse, em verdade vos digo, quem escutar a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, entregue a sua vida a Jesus neste momento. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ficou morto, sepultado por 3 dias e ressuscitou e subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5,17 fala que nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João 5:11-13 fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Amém? Olha, vamos orar então, para que Deus possa continuar cuidando de nós, cuidando de cada uma das nossas necessidades, das nossas situações, e que nós possamos sempre estar nos movendo de fé em fé, colocando em praticidade a palavra de Deus. Deus disse para Josué, ser forte e ser corajoso. Mas antes Deus disse, em Josué 1:8, medita neste livro, de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer nele tudo, fazer tudo que nele está escrito. Ser forte e ser corajoso. Não te espantes, porque eu estarei contigo em qualquer lugar que você for. Não vou te desamparar. Não vou te deixar só. Amém? Então, vamos orar agora. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, visita aquele irmão, aquela irmã que estão clamando agora, Senhor, por um socorro bem oportuno.
E eu creio, ó Pai, que nós podemos falar com o Senhor, porque o Senhor nos escuta, o Senhor nos ouve. Como Miqueias diz, eu vou confiar no Senhor, vou colocar meus olhos no Senhor, vou esperar no Senhor, porque o Senhor vai nos ouvir. E eu creio que o Senhor nos ouve. Então, Senhor, venha de encontro a cada uma das nossas necessidades dessa noite. Supre, cura, liberta, transforme, faz, ó Pai, infinitamente mais. Nós te pedimos que o Senhor continue operando em nós e através de nós, que possamos continuar nos movendo de fé em fé, para a honra e glória do nome do nosso Deus e Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus e Pai. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e, por favor, Senhor, cuida das nossas vidas, cuida da nossa família, cuida do nosso chamado, do nosso testemunho. Cuida, Pai, dos nossos amigos e que possamos sempre estar com nossos olhos focados em Jesus, esperando no Senhor e na certeza que o Senhor nos escuta, nos ouve. E por isso afastamos, ó Pai, de todos os conselhos dos ímpios. Nos afastamos de toda roda de escarnecedores e nos meditamos na sua palavra, que alimenta a nossa fé. Porque sabemos que no tempo oportuno nós veremos os milagres da graça acontecendo em nós e através de nós. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém.